Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026, início do ano, e Deus me deu uma palavra que eu vou pegar essa palavra para me viver ela esse ano. E se você crer, se você acreditar que a palavra de Deus, ela ainda é a mesma do passado, e que o que Deus fez no passado, Ele faz no presente e também fará no futuro, se você acreditar, você também viverá essa palavra para a sua vida. Eu já declaro aqui que, em nome do Senhor Jesus, eu e a minha família viveremos essa palavra no ano de 2026, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você puder e quiser, e abra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Você que não puder, você acompanha a leitura em nome do Senhor Jesus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Entenda que, diante daquela dificuldade que aquela mulher passava, ela recorreu ao homem de Deus. Se o profeta, o homem de Deus, ele representava Deus na terra, automaticamente nós entendemos que ela recorreu a Deus. Amém, queridos? Quando aqueles credores chegam e falam para ela: olha, se não pagar a tua dívida, nós vamos levar os teus filhos, ela não pensou 2 vezes. Recorreu para aquele que realmente poderia ajudá-la, sem querer cobrar nada depois. E o que nós precisamos aprender com essa mulher é que, no momento da nossa dificuldade, no momento em que nós chegamos ao nosso limite, nós não devemos recorrer a qualquer pessoa. Ou, para ficar bem mais claro, não devemos recorrer ao homem. E você vai falar: bispo, mas ela recorreu a um homem, que é o profeta. Exatamente, ela recorreu ao profeta. Não foi a qualquer homem. Ela recorreu ao homem de Deus, o representante de Deus na terra. Segunda coisa muito importante que nós temos que aprender é falar a verdade. Expor os nossos problemas e falar o que nós podemos, até onde nós podemos agir. Veja que quando ela chega e fala o seu real problema para o profeta, e ele pergunta: o que tu tens? Declara agora o que tu tens em casa. E ela declara: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então veja que, além dela levar o problema para o profeta, ela vai declarar tudo o que ela tem. E que neste ano nós venhamos a aprender a levar os nossos problemas para Deus. Se não diretamente nos prostrarmos e falarmos com Deus, levar alguém que realmente seja um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, e ser verdadeiros. Olha, está acontecendo isso, isso e isso, e eu só tenho isso. E isso não se limita a nada, pode ser qualquer coisa. Pode ser a libertação de um familiar, ou até sua mesmo, né, a nossa própria libertação. Pode ser por uma enfermidade, por uma necessidade qualquer, e pode ser até financeiro. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você responda com toda a sinceridade. Você acredita que, se você trabalhar na empresa, no seu trabalho, ou fazer o que você faz, se você for autônomo, e chegar no dia de pagar suas dívidas, se você só tiver 40% do valor, você acredita que, se você orar e declarar para Deus que só tem aquilo e não tem mais de onde tirar, você acredita que Deus pode fazer multiplicar? Que talvez possa alguma coisa acontecer e você conseguir pagar suas dívidas?
Eu quero que você seja bem sincero nos seus comentários. Porque eu, particularmente, eu acredito que Deus pode fazer isso sim. Só que você precisa falar para Deus qual é o seu problema e declarar com sinceridade e verdade o que é que você tem. E quando aquela viúva fala para o profeta que ela não tem nada a não ser uma botija de azeite, nós vamos ver a continuidade que vai dizer assim: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então vejam, primeiro e segundo passo foram dados. Procurou o homem de Deus, declarou o que tinha. Terceiro passo, ele fala para ela, vai e pega vasos emprestados. E aí, é uma coisa muito interessante, porque se ela só tinha uma botija de azeite, como ela iria pedir vasos emprestados para encher? E aí o segredo é a fé e a confiança na palavra de Deus. Ela acreditou que se o homem de Deus, como representante de Deus na terra, falou aquilo, é porque iria acontecer exatamente o que ele falou. Então nós temos que ter fé, nós temos que acreditar na palavra que sai do altar de Deus, na palavra que é lançada sobre as nossas vidas. Ela acreditou quando o homem de Deus falou para ela, pega vasos emprestados com todos os seus vizinhos, não foi com um, com dois ou com três, com todos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, tu e teus filhos, e enche os vasos de azeite. Então ela acreditou naquela palavra. E nós não vamos viver as promessas de Deus, nós não vamos viver as bênçãos de Deus se nós não crermos na palavra do Senhor. Eu sei que é muito difícil confiar nas palavras de hoje, é muito difícil confiar em algumas palavras que são lançadas. Mas aprenda a confiar em Deus. Tenha a base bíblica. Aprenda a ouvir a voz de Deus e obedecer sem questionar. Como fez Abraão lá em Gênesis 12, quando Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra distante, que o Senhor o mostraria. Ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. E ele viveu milagres, ele viveu as promessas. E essa mulher, ela faz exatamente isso. Ela ouve a voz de Deus através da vida do profeta, e ela, sem questionar, ela vai fazer. Como nós lemos no versículo 5, partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia, exatamente como o profeta tinha mandado fazer. Versículo de número 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Eu quero declarar que esse ano só vai parar de descer azeite sobre a sua vida quando o seu vaso estiver cheio. A providência de Deus vai chegar na sua vida, naquilo que você está precisando, na sua necessidade. Mas siga esses passos. Leve os seus problemas com sinceridade e verdade para Deus. Declara o que você tem, qual que é o seu limite, e obedeça à voz do Senhor. Obedeça à palavra do Senhor. Peça discernimento para quando Deus falar com você, seja diretamente com você em sonho, num sentimento, ou seja através da vida de alguém. Peça discernimento e direção para você saber que realmente é a voz de Deus, para que você obedeça à voz do Senhor. E por último, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando o milagre acontecer na sua vida, conte o testemunho, porque isso vai edificar a fé de outras pessoas. E até mesmo a fé daquele que lançou a palavra sobre a sua vida.
o homem ou a mulher de Deus que lançou a palavra, para ele saber que verdadeiramente Deus é com ele. Porque quando nós contamos um testemunho, muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema que nós estávamos e vão ter mais fé em Deus. Então, confie no Senhor, que você vai viver o milagre. Se o homem de Deus chegar para você e falar para você fazer, faça. Uma coisa muito importante, não posso deixar de falar, aquela mulher, ela dependia 100% de Deus naquele momento. Ela não tinha mais saída, porque ela não podia trabalhar, ela não tinha como manter a sua casa, os seus filhos ainda eram jovens, não tinham trabalho. Então quem mantinha o seu lar era o seu marido. Após o seu falecimento, ela ficou sem amparo algum. E a dependência dela foi 100% de Deus. Então você precisa pôr também na sua cabeça o seguinte: não adianta querer tudo com facilidade. Quando a palavra fala de dependência de Deus, é quando não há mais nada que nós possamos fazer. Por isso que eu fiz questão de frisar em alguns momentos: quando chegar o nosso limite, nós levamos para Deus. Por isso que eu usei o exemplo do seu trabalho. Se você trabalha, você tem um salário fixo, e chegou o mês, e o seu salário não vai dar para pagar as suas dívidas e fazer as compras do mês para a sua casa, para manter o seu lar, e você não tem mais de onde tirar, ao invés de querer pegar emprestado com o vizinho, com a agiota, com o banco, leve as suas necessidades para o Senhor. Inclusive, você pode contar as suas necessidades para o pastor da igreja. Se você que está me assistindo é cristão, você tem que levar as suas necessidades para a igreja. O seu pastor tem que saber da sua necessidade. Pode ele te abençoar, ou a igreja te abençoar com alguma doação, ou podem todos se unir em oração. E tenha certeza que Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover na sua necessidade. Leve essa palavra para a sua vida nesse ano. Declara em nome de Jesus, assim como eu vou declarar: eu viverei o milagre da multiplicação na minha vida. Eu não vou passar necessidade. Deus vai agir aonde eu não puder agir. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, viva ela esse ano. Em nome de Jesus. Palavra do dia.